Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, pode localizar também pelo Robson Cidadão e com o mesmo nome também no Spotify para você ouvir o nosso programa. Chegando ainda ao Brasil e à TV 247, como também ao portal Congresso em Foco e à TVT São Paulo e retransmissoras. No programa de hoje, estamos aqui no anexo 4 da Câmara dos Deputados para conversar com o deputado federal Fausto Pinato, do PP de São Paulo. Com ele, vamos falar a respeito de um tema muito importante e atual, as relações Brasil-China e a participação, a presença do Brasil no BRICS. Brasil, Índia, Rússia, China, África do Sul e mais uma quantidade de países que faz parte, agora vamos tratar sobre isso, porque nós estamos aqui com o deputado que também é presidente dessa comissão parlamentar que trata das relações com os BRICS, com a China e com esses parceiros importantíssimos para o Brasil. Seja bem-vindo, deputado Fausto Pinato, ao nosso Espaço Cidadão. Eu agradeço ao Robson Carvalho pela brilhante participação sua de entrevistar a gente. Um importante tema, né? Um tema muito atual, principalmente agora nessa questão, e agradecer a todos que nos assistem, nos ouvem aí nos canais horas citadas. E antes de falarmos um pouquinho sobre as atividades dessa comissão parlamentar, né, dessa frente parlamentar, onde vocês tratam dessas questões internacionais, com esses parceiros comerciais do Brasil, eu gostaria de uma palavra inicial sua a respeito do que está acontecendo nesse momento, que são algumas ações de provocação, de guerra comercial por parte dos Estados Unidos através do novo presidente Donald Trump. E isso tem feito com que ele, em alguns momentos, anuncie, em outros momentos recue determinadas taxas para a importação de produtos de diversos países, dentre eles a China. Então eu gostaria de uma consideração inicial sua em relação a esse momento que nós estamos observando no mundo, e depois vamos entrar em detalhes sobre o caso do Brasil. Primeiro dizer que os Estados Unidos é uma grande potência, né? É o país mais poderoso do mundo, né? Então, em tecnologia militar, economicamente, é um país que deve sempre se manter, pelo menos tentar manter uma boa relação. Nós sabemos que nós tivemos o Joe Biden, que não foi um mau presidente, mas por causa da recessão, né, acabou afetando a economia, e como o nome do Trump é um nome muito forte, ele voltou. Ele voltou, né, jogando para a galera. A gente percebe que tem umas questões, né, que um presidente norte-americano tem que ter um pouco de ponderação. Primeiro, deixar bem claro aqui quem está nos assistindo, que eu não sou esquerda, né, mas eu respeito a democracia. E vejo nos Estados Unidos um exemplo de democracia, né? Nós vemos como o Joe Biden ganhou, teve aquele tumulto, tentativa no Capitólio e tal. Agora que ele ganhou, quer dizer, teve uma transição pacífica, né? Então nós temos que botar a civilidade, nós temos que respeitar as urnas e a democracia. A primeira coisa é isso, né? Passando disso, nós temos que entender o seguinte: grandes potências como Europa, Estados Unidos, China, Rússia, eles são pragmáticos, né? Eles pensam no povo deles. Eles estão um pouco se importando. Aconteceu o Canadá. O Canadá é um país co-irmão, né? Está sendo cogitado, inclusive, que tem que ser anexado aos Estados Unidos. Então é muita prepotência, né? No momento hoje, nós já temos guerra de Israel contra os palestinos, Ucrânia contra a Rússia. Nós precisávamos de um bombeiro, né? Não um incendiário, né? Dentro dessa conjuntura, se preocupa, sim. Preocupa que gera um pânico a nível mundial, né? A gente sabe que tem os pró, contra, né? Nós sabemos que a China, no caso, é a maior parceira comercial do Brasil, segundo aos Estados Unidos. Disparadamente, né? Disparadamente. A diferença é bastante grande nas relações comerciais favoráveis para o Brasil. Mas o que incomoda muito é esse espírito agressivo e até, vamos dizer assim, anti-humano, né, por parte do presidente Trump. Sem dúvida. E eu gostaria que nós pudéssemos falar para quem nos acompanha nesse momento a respeito de um tema importante, né? Dentro dessa questão das relações comerciais, o que tem se falado e como fica a situação do Brasil? No meio dessa guerra comercial, o Brasil pode terminar sendo beneficiado se os Estados Unidos insistirem, através de Trump, em taxar a China se não houver negociação ou recuo, como foi o caso de outros países como o Canadá e como no caso do México também, ou pode trazer uma situação difícil para o próprio Brasil, essa própria guerra comercial? Olha, tem que se fazer um estudo mais aprofundado, essa pergunta sua é muito inteligente.
Mas eu enxergo assim, né, se realmente, coisa que eu não acredito, tá? Acho que o Trump vai jogar pra galera, o tempo na hora H, eu falei pro meu público, mas vamos se organizar aqui, porque são 12 países pragmáticos, né? Estamos brigando pela liderança. Mas se isso acontecer, né, eu, pelo menos, suponho que uma das retaliações que o presidente Xi Jinping pode fazer é justamente retalhar no agronegócio, né, na questão de commodities. Né, o que isso, de certa forma, beneficia, sim, o Brasil, nesse ponto, né, na questão de melhorar as exportações, mas, ao mesmo tempo, melhora só para o agro. Né? Agora, hoje a questão interna do Brasil, com o alimento muito caro nos mercados, isso pode ser ruim para o governo, né? Porque a gente sabe que a carne no Brasil tem muita exportação, quando você tem sobra de carne fica mais barato. Quando você tem um canal muito forte de exportação também, né? Fica muito valorizado e acaba aumentando o valor também no mercado interno. Exatamente. Então é um ponto que pode ser bom para o Brasil, em termos comerciais, mas pode ser ruim para o povo brasileiro. Perfeito. E eu gostaria que pudéssemos falar agora, estamos aqui com o deputado Fausto Pinato, PP de São Paulo, falar sobre um outro tópico que é a presença do Brasil, né? Você faz parte dessa frente parlamentar que tem contato direto com essas relações internacionais do Brasil, com esses parceiros comerciais do Brasil, para além da China. Explicasse para quem não sabe ainda o que é o BRICS, quais países estão fazendo parte, o que é que nós temos de novidade em relação à última ampliação que nós tivemos e possibilidade de inclusão de novos países. Olha, primeiro, antes de fazer essa ponderação, eu queria dizer o seguinte: o pessoal fala muito de Israel, que é a terra prometida, isso, aqui, os Estados Unidos e a terra não sei o quê. Primeiro que eu estou convencido que o melhor país do mundo é o meu país. Fico muito triste quando eu vejo somos dois brasileiros falando mal do nosso país. E nós estamos perdendo uma identidade muito grande, né, por causa dessa polarização. Né? Nós temos que lembrar que o Brasil... Mas a polarização sempre existiu, né, deputado? O problema agora é o extremismo que chega com a direita, né, com a extrema-direita, né, e nesse ambiente aqui se criam condições ruins até para a convivência e civilização social. E a gente vê o seguinte, pela história do Brasil, o Brasil é uma miscigenação de raça, né? Para aqueles que até acham que nós somos raça inferior, latino, isso eu tenho um grande orgulho. Né? E o Brasil tem uma história linda, né? Aqui nós acolhemos os italianos, depois da guerra, até antes, espanhóis, portugueses, japoneses na guerra, né? Escravos, enfim. O Brasil sempre foi um país acolhedor, né? Até recentemente, antes de ter essa loucura de nós contra eles, judeu e árabe convivia bem na mesma rua, em São Paulo, trabalhando, às vezes até chorava. Vive até hoje, né? Mas isso, de certa forma, está tirando uma coisa, porque não tem um povo mais solidário que o brasileiro. Você vai nos Estados Unidos, ele é um querendo matar o outro. Hoje, se você chegar numa periferia, tiver uma senhora que tem um saquinho de arroz lá, mas tá vendo uma criança do outro lado, um problema, ela tira da boca e coloca. O nosso país é um povo bom do coração, nós não gostamos de guerra, nós somos um país do carnaval, da alegria, né? O brasileiro é um país que, apesar da diversidade, muitas vezes o pessoal querendo segurar o nosso crescimento, aí diga-se, Europa, Estados Unidos, muitos países aí que, de certa forma, não querem que o Brasil cresça, essa é a verdade. Querem que nós sejamos protecionistas, colônia, né? Mas eles exatamente tentam quebrar e reforçar esse protecionismo. Eles podem explorar tudo, fazer tudo, nós não podemos fazer nada. E, na verdade, essas grandes potências, que estou falando da Europa, Estados Unidos, outros países, né, eles têm uma dívida com o mundo, né, com o continente africano, né, que foi roubado, né, com o continente nosso aqui sul-americano, né, que também fomos roubados, vilipendiados, né, e, tipo assim, nós temos que proteger, nós temos que fazer tudo, mas ninguém faz nada para nos ajudar. E isso é importante, nós temos que ter essa responsabilidade de preservar o meio ambiente, mas eles estão tirando uma coisa importante nossa capacidade de desenvolvimento. Né? Isso deveria ter uma contrapartida, né? Para ajudar, porque não é justo ficar lá um monte de gente tomando vinho francês na França, não sei aonde, nos Estados Unidos, dando palpite na Amazônia, né? Mas a professora dormindo numa casa de madeira, o aluno estudando sem calçado no pé. Né? Então tem que parar com essa demagogia. E nós temos que saber que o país é soberano, nós não podemos ter esse espírito de vira-lata, de colônia. Né? E tendo em vista isso, o que eu vejo? O Brasil tem que ver o que é melhor para ele. Hoje eu falo sempre, eu sou presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, BRICS, mas eu sempre briguei, até quando teve a questão do Biden, eu cheguei a mandar uma carta para a embaixada lamentando, né, alguns deputados brasileiros e até o pessoal norte-americano de querer quebrar a democracia nos Estados Unidos, que é um exemplo para nós, né?
porque isso interfere diretamente em nós aqui, né? E vejo que o Brasil hoje tem que ter esse pragmatismo, como tem essas grandes potências. Bom, se isso aqui é melhor fazer com os Estados Unidos, eu vou fazer com os Estados Unidos. Se é melhor fazer com a China, eu vou fazer com a China. Nós não podemos ter uma grande polícia no mundo, que ele vai lá, briga com a Venezuela, né? E ninguém pode falar com a Venezuela. Né? Aí solta um cara lá, fica falando isso que a União é fraudada, mas agora vai por trás, né? Começa a operar os petróleos da empresa americana, ficam com a narrativa e por trás estão ganhando dinheiro. Então o povo americano não é rico à toa. Então o Brasil tem que ter esse espírito também, né, de não ser tonto, de muitas vezes saber jogar, né, mundialmente. Né? Olhar para os nossos interesses. Exatamente. Né? E aí eu reforço a pergunta, deputado. Quando nós olhamos para o BRICS, né, que soma Brasil, Índia, Rússia, China, mais África do Sul e determinados países, né? O que é que nós temos de informação nova sobre países que estão querendo fazer parte ou já estão integrando esse grupo, né? E como é que você vê a importância do BRICS? Né? Dá para fazer um contraponto aos Estados Unidos e às grandes potências com esse grupo de países? Olha, eu vejo o seguinte, mais do que nunca, né, diante da mal condução responsável do presidente Trump, né, mais do que nunca nós temos que fazer o BRICS funcionar. Nós não podemos ficar refém do SWIFT americano, do dólar americano, né, de um telefonema, uma canetada, praticamente arrebentar um país, fazer um país, de repente, começar a passar fome, né, porque não estão atendendo os interesses deles. Né. Chegou a hora, não que nós temos que brigar com o americano, né, mas também nós temos que lutar pela nossa liberdade e pelo nosso desenvolvimento. Defender nossos interesses. E a plataforma BRICS é uma plataforma que, de certa forma, tira um pouco de refém do Banco Mundial, né, nos dá mais liberdade de poder negociar com outros países em desenvolvimento e desenvolvidos, né, para aumentar esse comércio. Né, quem sabe... Hoje faz um contraponto ao próprio FMI, por exemplo, o Banco dos BRICS, né, que antes gerava dependência em relação a diversos países. Né? Hoje nós temos o Banco dos BRICS, inclusive presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff. Exatamente. Né? Que outra hora foi deixado muito de lado, essa plataforma já era para ter avançado muito. Né? Porque nós temos que entender o seguinte, gente, hoje não, mas as futuras gerações nossas, né, o Brasil um dia pode ter guerra, porque nós sabemos que muita guerra que teve no Iraque foi por causa do petróleo. Né? O embargo na Venezuela, coisa que eu não concordo, acho que a eleição foi fraudada lá, mas eles lutaram justamente para ficar liberto, porque os americanos querem mandar em tudo, né? Para Cuba. Então a gente vê que nós precisamos criar uma plataforma emergencial de poder ter novos laços comerciais, novas alianças, porque hoje foi eles, amanhã foi outro, depois de amanhã, daqui um dia pode ser a gente, né? Sofreu um embargo aí numa canetada, porque, né, nisso, e o país poder ter um plano B, né? Não podemos ficar refém só de uma polícia do mundo. Nós temos que ter um plano B, não brigando, lógico, com os Estados Unidos, mas, pô, respeita a gente aqui, que aqui nós vamos ver o que é melhor para nós, não vamos copiar vocês, né? Porque se for assim, o nego fala de soberania, né? Se a gente ficar de joelho, né? Isso não é liberdade, isso é submissão, coisa que nosso país não pode aceitar, né? Que não aceitava, já lutou até no Brasil colônia. E os BRICS é a entrada da Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Etiópia, Irã, né? A Arábia Saudita ele não aceitou, está avaliando, mas Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, nós podemos aqui, por exemplo, tirar por cima o seguinte, a Índia foi um dos países que saiu na frente da vacina, a China, a Rússia, né? Isso pode desenvolver nosso país, né? Porque nosso país nós temos que pensar o seguinte, nós somos um grande celeiro do mundo, somos algo, um negócio importante, mas não é menos verdade que entre ser dono de fazenda e ter indústria, é melhor ter indústria, é melhor ter tecnologia e inovação, nós precisamos investir em indústria e inovação, né? Começar um trabalho de reindustrialização do país, porque hoje nós vemos a questão da epidemia, né? As tecnologias de drone, enfim, de serviços de inteligência, né? de investimento na educação, para que possamos diariamente se tornar independentes, né? Investimento na indústria de defesa, tá? E investimento na indústria de defesa, não precisa, tem um pessoal que fala aí agora, né? Porque os militares hoje, coitado, eu tenho até dó deles, porque a esquerda não gosta deles por causa da história, a ultradireita chama eles de melancia, porque, graças a Deus, não quiseram dar o golpe, né? Senão nós temos que parabenizar as Forças Armadas nesse sentido. Alguns, né? Alguns quiseram entrar no golpe, outros não. Mas uma pequena minoria, né? As grandes ou potências. talvez um acordo para permanecer, influenciando de certa forma na política. Né? Agora, eu vejo que, nesse sentido, esse investimento em indústria de defesa é tecnologia. O celular saiu da indústria de defesa.
Nós precisamos voltar a tentar reindustrializar o país, porque além do emprego industrial, ele é um emprego mais qualificado, com melhor remuneração, né? Concordo que todo mundo quer virar advogado ou médico hoje, né? Ninguém quer virar engenheiro eletrônico, engenheiro agrônomo, né? Buscar tecnologia, né? E o Brasil precisa entender que é o seguinte, né? Eu particularmente não consigo entender algum pessoal aí. Eu fui presidente da Comissão de Agricultura, sou presidente da Federação Chile, eu sou totalmente contra estrangeiro comprar terra no Brasil, porque nós vamos perder toda a cadeia. Só para quem nos assistiu, entender, a China é dependente da gente também. O que ela faz com tanta soja? Faz o farelo, faz a carne de soja. O que ela faz com o silício? Faz a placa solar, vende para o mundo inteiro. O que ela faz com o minério de ferro? Faz o ferro, vende inclusive do Brasil. Né? Então, porque continua exportando matéria-prima e importando produtos de alto valor, agregado, tecnologias. Né? Nós precisamos fazer esse rearranjo, né? De maneira de cabeça mais aberta. Isso começar agora vai dar reflexo daqui 10 anos. Nós temos que entender que na década de 80 a China era de pau a pique. Né? Tinha casa lá que era de pau a pique. O Brasil em 60, 70. A China é uma outra realidade completamente diferente, que muita gente ainda não acordou para isso. O Brasil decaiu, queria dizer, importante ser o Brasil do agronegócio, o Brasil commodity, mas isso não gera emprego, né? E, de certa forma, não tira a desigualdade social. Deputado, e no meio de toda essa confusão que está tendo de guerra tarifária implementada por Trump pelos Estados Unidos, diante do que você colocou agora, a sua visão mais otimista, mais pessimista, mais realista e esperançosa, para citar o Ariano Suassuna, qual a visão que você tem diante desse quadro que nós estamos enfrentando agora? Olha, é um pouco preocupante. Né? Preocupante porque os Estados Unidos têm um poder de fogo muito grande. Né? Existe a ultradireita manipulando, que são amigos do Trump e tal. E acho que o Trump está preocupado com o Brasil, ele não está preocupado com o Brasil, está preocupado com os americanos. E se para eles precisar usar os terra plana para ficar falando bem dele no mundo inteiro, para contaminar a América Latina, eles vão fazer isso. Né? Chegar a Chile, acho que Deus deve dar risada quando o pessoal pega o avião e volta para cá. Né? É preocupante, mas nós temos que enfrentar. Tá? Independente agora de ser de esquerda, centro, direita, nós não podemos aceitar nos tratar como raça inferior, como massa de manobra. Podemos passar até dificuldade, né, algum aperto, alguma coisa, que a gente tem que ser suprido imediatamente. O Brasil é forte nisso, mas nós não podemos ficar de joelho. O Congresso hoje, né, especialmente na Câmara, casa da qual o senhor faz parte, tem uma postura mais conservadora, mais para a direita, uma parte para a extrema direita, né, que acaba fazendo oposição ao governo. Nessa matéria, qual é o clima que você capta de dentro da casa? Tem esse pensamento semelhante realmente de olhar em primeiro lugar para os interesses do Brasil, ou é muito difícil a situação e essas questões ideológicas podem se sobrepor aos nossos interesses? Já sobrepõe. Né? Nós temos um parlamento muito ideológico, né? Onde deixou de eleger muitas personalidades, que nós temos uma grande maioria de personagens. Né? E o que me assusta não são esses personagens que veio na onda, que veio no discurso vazio, na internet, entre o aplauso da consciência, eu prefiro o aplauso da internet. Né? O que me assusta são principalmente os partidos históricos, né? Como o MDB, Progressista, PSD, União Brasil, PFL, se aceitar ficar refém. Né? Não que deve concordar tudo com a esquerda, também não concordo, um monte de coisa da esquerda. Agora de invasão de terra já está na hora de parar. Então faz uma reforma agrária, para que o direito à propriedade está aí, vocês estão 5 mandatos já. Entendeu? Tem que respeitar, assim, não pode gastar mais que arrecada, né? Até porque isso dá problema. Né? Só a favor de ter incentivo, Bolsa Família e tal, mas não há de eterno. E outro, nosso país vai estar certo quando a gente estiver diminuindo o Bolsa Família, diminuindo as questões sociais. Mas por isso que gera emprego. Hoje não tem mão de obra, o pessoal não quer trabalhar. Já aconteceu comigo aqui, de você arrumar um emprego para o cara, pô, mas eu assinei a carteira lá, mas eu perdi o auxílio. Né? Então o pessoal achou equilíbrio. Na verdade é o seguinte, a esquerda é muito assistencialismo e a ultradireita não tem plano nenhum. Né? Ela vai bater em cima disso, enfim, e é antidemocrático. Uma coisa é discordar da esquerda, mas perder a eleição não deu golpe. A ultradireita
é golpista, preocupante, defende a liberdade, mas no caso de golpe militar não poderíamos nem estar dando essa entrevista aqui, né? Não ter nem liberdade de imprensa, né? E então eu vejo assim, com muita preocupação, porque dos meus colegas, eles preferiram ficar de bem na internet. A grande maioria teve de bem na internet. E o governo é um governo que perdeu a articulação política. Muitas vezes, na verdade, na internet, o que a gente observa, tem muitos robôs, né, e pessoas que estão ali para, né, influenciar os parlamentares para um lado ou para o outro, né, sem ser uma representação efetiva, uma representação de fato da população brasileira. Né? E o presidente Lula, então, uma pessoa com respeito à nossa história, né, foi presidente, podemos dizer, 5 vezes no país, porque perdeu 3, mas elegeu 2 vezes, elegeu a presidente Dilma 2 vezes, agora voltou, né, com uma diferença pequena, e essa diferença pequena acho que não encaixa nela, porque você tinha que escolher entre a cultura e a democracia. Né, e a gente que estudou, se preparou e não cai nesses pontos dessas mentiraiadas, né, porque aqueles que muitas vezes vendem a liberdade, na verdade eles querem nos encabrestar, né, eles querem nos enjaular, né, porque a ditadura não é assim que funciona. A ditadura você não pode falar o que você quer, né, você não pode usar a internet, né, e agora ficam falando isso para ficar justamente contaminando as pessoas com mentira, com fake news, para ficar essa polarização. Essa polarização não ajuda na economia, essa polarização não ajuda o Congresso Nacional a ter coragem de tomar as medidas de maneira responsável, até ficam refém e acovardam, né? E o que me assusta é a falta de retomada do governo. Né? A gente percebe que o presidente Lula está muito afastado, né? Está enclausulado, né? Mas com essa nova configuração da mesa diretora da Câmara e do Senado, o deputado não percebe uma aproximação do presidente com os novos presidentes das casas? Já houve um diálogo e me parece que a perspectiva é otimista. Já tem um ar de esperança. Né? Agora eu fico imaginando, não é fácil ser presidente desse país, não. Eu fico imaginando o presidente Lula, que tem uma dívida de gratidão, o PT, que é um partido consolidado, passou o que passou, e aguentou e voltou no poder. Mas o momento exige uma aproximação mais democrática, mais ao centro, né, para que possamos, de certa forma, até descontaminar e tomara essa que postura surja. Está sendo feita hoje? Olha, eu não tenho essa informação. Né? Como eu sou um deputado independente e de personalidade, se você fosse o presidente Lula, quem você escalaria para ser líder do governo na Câmara, no Senado, né, para cuidar dessas articulações políticas e do Congresso também? Olha, é simples. Né? O PT tem grandes deputados, né? O Partido de Esquerda tem grandes deputados, mas no momento, como se diz a pergunta, como o Congresso está mais de centro-direita e ultra-direita, né, eu acho que seria importante escolher deputados de centro, né, até de direita democrática, para que possa, na verdade, não votar com o fígado. Né? Então, uma questão que é importante para o país, os caras podem até não estar comprometidos com o presidente Lula daqui a 2 anos, mas ele não vai deixar de dar um atraso no país, de chutar a canela, né, jogar sujo, para prejudicar a vida do brasileiro. Eu escolheria deputado de centro, né, diminuiria, com certeza... Por exemplo? Olha, eu tenho grandes caras, eu acho que o Aguinaldo Ribeiro... Tem deputados aí que é craque, né? Principalmente mais do Nordeste, onde o presidente Lula é mais forte. Né? E essa postura é possível de fato ou é muito difícil internamente na Câmara, especialmente? Então, eu acho o seguinte, né? O presidente da Câmara, o presidente do Senado hoje tem muito poder. Né? E com o Congresso, né? Desde a época lá do Eduardo Cunha, vindo para cá, que o pessoal tem muito aqui praticamente que mandam no orçamento e tal. O líder do governo, né, juntamente com o ministro de articulação, se não tiver uma sintonia para tentar captar os deputados, para tentar trazer mais próximo, né, ficar só em volta de líder, né, eu acho que muitas vezes os líderes não vão conseguir entregar. Né, e vão sempre manter, dá isso e nada tá bom, vai sempre pegar um pedaço do governo, nada tá bom e não vai conseguir entregar os votos. Eu estou sendo sincero porque eu quero que o país dê certo. Isso ainda é possível mesmo diante de uma relativa independência de boa parte dos deputados, diante do volume gigantesco destinado para as emendas parlamentares? Repete a pergunta, desculpa. Se essa postura o deputado acredita que ainda é possível diante desse grande volume que nós temos,
de emendas parlamentares destinadas a deputados, que levam para as suas bases, né, como também para senadores. Isso não dá uma relativa independência aos deputados, que faz com que ele não precise ou não queira se aproximar do governo, mesmo que seja para pensar nas questões mais importantes do país? Pior ainda. Tá? Na época que estava o Bolsonaro, tem deputado do PT que recebeu um monte de emenda. O presidente da Câmara tem uma manobra. Faz isso, faz aquilo, entendeu? Não precisa de líder do governo, você tem que ter o presidente da Câmara. Né? Para que eles ficam quietos. Eu tenho certeza, hoje tem deputado do PL muito mais bem atendido do que o deputado de base. Né? Porque essa é a verdade. Né? Eu estou falando a verdade aqui. Né? E, na verdade, é o seguinte, quem poderia dar aula nisso daí, mas eu acho que está um pouco, sei lá, encrausulado, é o presidente Lula. Professor, como é que você vai falar? O cara é pentacampeão. Né? Agora, precisa ver se ele quer voltar a pilotar. E não adianta terceirizar, porque, na minha opinião, o ministro Rui Costa, né? Eu não conheço, não posso falar nada, mas que eu ouço falar aqui, ninguém gosta dele. É o Padilha, puta cara carismática, até gosto do Padilha e tal, mas não tem caneta. Né? O presidente parece que não tem nem telefone. Então, quer dizer, o presidente Lula, pelo que eu escuto das pessoas que eram próximas dele, que gostam dele, né, que não tem muita proximidade, é que o presidente Lula tinha uma capacidade de ouvir. Ele chamava desde a base, partido, centro, ouvia e liderava. Né? Hoje o que acontece? Acho que os caras estão mentindo para ele. Né? E só está sobrevivendo, né, graças ao seguinte, né, graças ao egoísmo do bolsonarismo. Né? Porque se eu fosse o Bolsonaro, olha, eu estou inelegível, chamaria os governadores aí que elegeu, né, vários nomes, olha, nós vamos ter um candidato em um campo nesse sentido, ou você, mas como o Bolsonaro impõe, ou tem que ser alguém da família dele, né, ele é ditador até no campo da direita. Né? Isso me incomoda muito. Né? Ele está lendo Caiado, o próprio governador Tarcísio, Ratinho Júnior, Zema, aí o cantor que ele era fã falou, agora que é candidato a presidente, já virou inimigo. Né? A gente percebe que isso é preocupante, mas isso, de certa forma, ainda fala assim, vamos ficar com o Lula mesmo. Não está bem, mas, tipo assim, pelo menos, né, e que vai ter um racha na direita, pelo que eu estou vendo. Né? Então, segura assim a democracia. A gente percebe que o Lula é um líder. Tá? Eu não estou no campo da esquerda, mas é um líder. Ele tem um PSOL, que é um pouco radical, tem um PSB, tem um PDT, tem as brigas internas, mas ele consegue, de certa forma, liderar o campo da esquerda. Né? Ele é um líder. E na ultradireita, né, que eu vou defender uma candidatura mais de centro-direita, nós não temos nenhum líder ainda consolidado. Nós temos um líder de ultradireita, que é o Bolsonaro, que é um ditador nesse segmento, né, que já tentou, está claro que tentou atacar a democracia. Aqui eu não estou falando que estou no campo da esquerda, mas para quem estudou história, né, tem a Constituição, muita gente foi torturada, exilado, morreu. O Bolsonaro está expulso de campo. Nós temos que entender que ele podia ser um craque, mas ele chutou a canela, cuspiu na cara do juiz, né, tem que ser expulso de campo. E vamos, com certeza, entrar em campo, mas jogar nas 4 linhas da Constituição. Eu torço muito para que venha uma candidatura de centro ou centro-direita, para que possamos enaltecer o debate do país e mais, enfraquecer esses que, de certa forma, tentaram dar o golpe perpetuando no poder com o ditador. Muito bem. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista com o deputado federal pelo PP de São Paulo, Fausto Pinato, ele que também preside a comissão, a frente parlamentar, que trata das relações Brasil-China e também junto com o BRICS. Falamos sobre política partidária, articulações, conjuntura política e também sobre essas relações Brasil-China, Estados Unidos, né, todo esse contexto que nós estamos observando. Agradeço, deputado, a sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu te agradeço, Robson, e dizer uma coisa para os ouvintes. Olha, eu aprendi uma coisa: quem ganha a eleição governa, quem perde fiscaliza. Né? Seja um candidato um dia de esquerda, ou de centro, ou de direita, não se esqueça uma coisa: aquele que tentou derrubar a democracia, o direito de ser votado, aliás, falando que a urna é fraudada, isso é perigoso para nossas futuras gerações. Obrigado, deputado. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.